Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. Eu sou Vinícius Lima, supervisor de marketing aqui na LBCA, e hoje eu converso com duas pessoas incríveis para falarmos sobre os desafios das pessoas vivendo com HIV. David Oliveira, comunicador, influenciador, ativista vivendo com HIV e criador do grupo Doses de Vida, e a Thaís Renovato, palestrante, autora do livro 5 anos comigo, embaixadora do projeto Criança AIDS, vive com HIV e, o mais importante, esposa do Rodrigo e mãe do João e da Olivia. David e Thaís, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Vini. Gente, hoje é 1º de dezembro e é marcado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Faz 41 anos do HIV e da AIDS, pois lá em 1981, uma doença começou a ser diagnosticada principalmente pela população homossexual em grandes cidades dos Estados Unidos. Durante os anos de 80 e 90, se tornou uma das doenças mais assustadoras em todo o planeta. Inclusive chegou a receber o título de mal do século. Hoje, em 2022, existem mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV só no Brasil. E essas pessoas vivem normalmente. Mas, pela falta de informação, existe muito preconceito e estigma em relação ao assunto. Então a gente precisa começar pelo começo, que eu acredito que muita gente que está ouvindo não sabe. David, qual que é a diferença entre HIV e AIDS? HIV é o vírus da imunodeficiência humana. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma pessoa com HIV, ela não necessariamente vai desenvolver o estado de AIDS, né? A gente ainda precisa ficar enxugando gelo falando sobre isso, porque as pessoas ainda, quando diagnosticam o positivo para HIV, acham que já estão com AIDS e que vão morrer de AIDS, mas não é bem assim. A pessoa precisa não fazer o tratamento, a imunidade da pessoa fica fraquinha e qualquer doença oportunista pode vir e abater o sistema imunológico da pessoa, aí sim desenvolver o estado de AIDS. Mas hoje em dia, o ideal mesmo é que as pessoas que vivem com HIV, elas vivam bem e fazendo o tratamento certinho, fiquem indetectáveis e não transmitam mais o vírus. E além disso, tenham uma qualidade de vida assim como uma pessoa que não vive com HIV. Perfeito, David. Thaís, a gente sabe, né, desse grande estigma e preconceito que existe em relação às pessoas vivendo com HIV, principalmente pelo que aconteceu lá nos anos 80 e 90. Hoje, o HIV é categorizado como uma doença crônica, assim como diabetes e pressão alta. Como que a gente pode fazer para normalizar essas discussões? Olha, eu acho que é importante a gente falar sobre, falar de uma maneira leve, falar em todos os ambientes, né? Eu acho que tem muito, algumas pessoas conservadoras têm essa visão, né, de se falar de sexo, se falar de envolver, é algo que você incentiva alguma coisa e na verdade é bem ao contrário, né? Falar sobre isso é justamente informar as pessoas, informar desde sempre, né? Então, quando você pega uma menina jovem, ela tem conhecimento sobre o corpo dela, sobre até onde uma outra pessoa pode ir no corpo dela, sobre se proteger, então ela consegue se empoderar da vida dela, da história dela e talvez, né, quem sabe diminuir isso lá na frente. Então, acho que começa muito pela conversa, pela educação. Muita gente não sabe hoje, né, das evoluções que a gente teve dos anos 80 para cá, e eu acho que se a gente começar lá de trás, né, com os jovens, eu acho que a gente consegue criar aí uma nova era, né, uma nova era de informação. Acho que então não tem como fugir disso, né, que é o falar sobre, falar abertamente, falar levemente, né. O diálogo ele sempre vai trazer coisas boas, né? E David, e como hoje funciona o tratamento do HIV? Bom, o tratamento do HIV, ele é fornecido totalmente, gratuitamente pelo SUS. Gratuitamente não, a gente paga com nossos impostos, né? São tratamentos mais simplificados do que os tratamentos na década de 90, onde se chamava de coquetel. Coquetel, ele vinha desse termo, dessa visão mesmo de ser uma combinação de vários remédios. Pessoas tomavam 36 comprimidos por dia, de 2 a 3, 4 vezes por dia. E hoje em dia não. Hoje em dia, com 2 comprimidos, a grande maioria das vezes, uma vez por dia, a pessoa faz seu tratamento e fica indetectável. E tudo isso, não somente a distribuição dos antirretrovirais, mas também consultas, acompanhamento para a saúde mental, acompanhamento de equipe múltipla, né? É tudo oferecido pelo SUS. A pessoa tem a opção de fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento, na verdade, pelo particular, mas o medicamento é retirado pelo SUS. Por isso a importância do SUS, que justamente surgiu, né, da necessidade
e do movimento social HIV/AIDS. Exato, perfeito, David. Thaís, muitas vezes eu recebo, né, algumas mensagens de pessoas me pedindo ajuda de como contar sobre o HIV para amigos e famílias, e muitas dessas pessoas têm medo da reação dos familiares. Como que a gente pode fazer com que a nossa bolha não seja preconceituosa em relação ao HIV? Muitas pessoas me mandam mensagem sobre isso, né, Vini? Isso é uma situação, acho que para o David também, uma situação, acho que talvez a mais delicada, né, do momento de contar, porque se você pensar na doença em si, a doença ela é super controlável, né? São poucas as pessoas que não se tornam indetectáveis, né? A grande maioria se torna indetectável, que é você ter tão pouco vírus no corpo que nessa condição você não consegue nem que a doença evolua, nem transmitir. Então, eu acho que essa parte do contar, das pessoas, da aceitação, é a parte difícil, né, não é a doença em si. E muita gente me pergunta quando contar, em que momento contar. Eu tenho algumas dicas, assim, né, que eu uso, que eu usei, e que para mim funcionaram, para algumas pessoas funcionam, né. Eu acho que normalmente, assim, quando você tá num relacionamento que você ainda não contou, que ainda tá ali no começo, ou mandar alguma matéria, ou fazer algum comentário, mandar alguma reportagem sobre HIV para ver como a pessoa reage, né, porque dali você já consegue tirar alguma coisa de como a pessoa, receberia, né, então, ali você já vai se preparando. Mas, no geral, é o que eu sempre digo e eu, né, converso com o David, a gente fala sobre isso, a gente sempre diz que é: "Conte quando, para quem você se sente confortável". Às vezes a gente não conta para uma pessoa que a gente conhece há 20 anos, mas ao mesmo tempo a gente conta para alguém que a gente conheceu num barzinho, porque naquele momento a gente se sentiu confortável, se sentiu, acolhido. Então é muito mais, acho, de ter o tato de quem vai te receber bem, do que uma receitinha, assim. A gente normalmente, né, sente aquele amigo que não é tão próximo, mas que é mais acolhedor, a gente sente aquele familiar que não é o seu irmão ou sua mãe que está dentro de casa, mas é um primo que é um pouco mais distante, é muito querido. Então, acho que buscar essas pessoas que vão receber melhor, vão tirar um pouco do preconceito, podem te suportar mais, assim, né, com mais carinho. Exato, entender, né, de fato, dentro dos seus amigos, dentro do seu círculo, quem que vai conseguir te ajudar nesse momento, principalmente no primeiro momento, quando a pessoa descobre sobre o HIV, né? Tá. Que é mais importante, né, Vini? Sim. David, você pode comentar um pouquinho pra gente como que funcionam os métodos preventivos hoje, mas principalmente sobre a PEP e a PEP? Hoje a gente fala sobre prevenção combinada, né. Antigamente, na década de 80, 90, a gente falava muito sobre a camisinha, preservativo. A gente só tinha essa forma de prevenção. E o mantra "use camisinha, use camisinha, use camisinha", a gente sabe que se a gente tá aqui hoje é porque nossos pais não usaram preservativo, pelo menos pro ato, né, reprodutivo. E também é uma forma de, infecção. Então a gente trabalha algumas frentes das formas de prevenção que são todas oferecidas pelo SUS. Preservativo interno e externo, né, interno e externo que a gente trabalhava a terminologia feminino e masculino, mas hoje não mais por conta dos homens trans, mulheres trans e pessoas que fazem sexo anal também pode utilizar preservativo. Gel lubrificante, testagem regular, HIV e outras ISTs, tratamento com prevenção, como a gente mesmo disse, né? Eu e a Thaís estamos indetectáveis, ou seja, intransmissíveis, e o tratamento também é uma forma de prevenção. Também temos a PEP e a PrEP. Eu amo falar sobre PEP e PrEP, e eu gosto de falar de uma forma bem didática. A PEP é a profilaxia pós-exposição, PEP, PEP. A camisinha estourou, bebeu demais, não sabe se usou ou não preservativo, não usou mesmo preservativo, ou foi vítima de abuso sexual. Infelizmente acontece o tempo todo, a gente precisa falar disso até não precisar falar mais. Ou para profissionais de saúde que perfurou com utensílios perfurocortantes. Você tem até 72 horas. Até 72 horas, que não são 3 dias. São até 72 horas. Por que não são 3 dias? Porque a gente sempre deixa para a última hora, né. Então vai dar 71 horas, a gente vai procurar o serviço de saúde, e aí pega trânsito, acontece alguma coisa, e ainda mais, você vai tomar por 28 dias 2 comprimidos para evitar o HIV dessa exposição, e aí também fazer testagem para todas as outras ISTs. Bom, se a PEP é pós-exposição, a PrEP é pré-exposição. Como assim? A gente vai adivinhar que vai transar de camisinha? Talvez sim.
talvez sim. Ela é indicada, tem maior exposição, tem maior relação com um grau maior de exposição ao vírus do HIV. A gente não fala mais grupo de risco, tá? Grupo de risco é um termo muito preconceituoso. Mas a PrEP, quem pode tomar? Travestis transexuais, casais soro diferente. Quando uma pessoa tem HIV, a outra não. A pessoa que não tem HIV, ela pode utilizar a PrEP, se ela quiser. Profissionais do sexo também, travestis, transexuais, homens trans e também HSH. HSH, o que que é HSH? HSH são homens que fazem sexo com homens. Gays, bissexuais, aquele homem que tem relações sexuais com outro homem, mas não se considera nenhum nem outro e tá tudo bem também. É tomar todos os dias um comprimido que vai criar uma barreira de proteção ao vírus do HIV. Somente ao HIV, tá? Mas com o acompanhamento da PrEP, a pessoa também vai fazer a testagem regular para as outras ISTs e trabalhar isso, o gerenciamento de risco. Coisa que, de repente, essa pessoa ela não faria normalmente se ela estivesse fazendo PrEP. Aí tem todo o preconceito, que o pessoal fala assim, mas a pessoa que vai usar PrEP, ela não vai usar camisinha, enfim. De repente, essa pessoa não usaria mesmo, e ela não teria nenhuma forma de prevenção. Com a PrEP, ela vai ter a prevenção HIV e vai ser também orientada a fazer a testagem regular para todas as outras ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Perfeito, David. Eu acho que é muito importante a gente falar, principalmente também da testagem com as ISTs no geral, porque as pessoas elas pegam muito em cima do HIV, mas existem diversas ISTs hoje que as pessoas elas precisam estar se testando regularmente, né? E Thaís, a gente sabe, né, que existe muito preconceito em cima do HIV em relação às pessoas heterossexuais, porque o estigma também tem muito dentro da comunidade homossexual. Você, enquanto mulher hétero, o que pode ser feito em relação a isso? Porque eu, particularmente, Vinícius, acredito que existe muito mais preconceito nos homens héteros do que nas mulheres. Até porque o homem hétero não faz exames regularmente, né? Tem isso também, né? Tem essa parte social que é muito forte, né? Quando a gente, as mães, por exemplo, tem casos, em muitos casos, de mulheres que fazem, por exemplo, pré-natal, pega o exame, né? Dentre os exames de pré-natal, tem o exame de HIV, deu negativo, e aí depois a mulher amamenta, que não pode amamentar, né? E passa HIV para o bebê, e ela fala, gente, quando que, né, aconteceu isso se eu fiz o pré-natal? Como se fosse pré-estabelecido, que porque você fez o pré-natal, nunca mais, e você é casado, ou um homem, uma mulher, não tem traição. Então é tão social e tão enraizado isso, que a mulher acha que porque ela fez o pré-natal, porque ela tá grávida e porque ela é casada, ela não tem o risco de se infectar, mas o que acontece é que o homem trai a mulher durante a gestação e passa para a mulher, e a mulher passa para o bebê. Então tem várias situações, assim, que são coisas super enraizadas, em muitos casos que eu recebo, assim, também, Vini, por exemplo, de meninos, e aí homens héteros, que eles já chegam já num estágio muito avançado, que já é como o meu ex-namorado morreu, que eu imagino, eu suspeito que muitos deles já saibam ou desconfiem, mas preferem entrar nesse estado de negação e nesse lugar que: "Não, eu não tenho, quando eu falar vai ser descobrir sem querer no hospital, ninguém vai saber". A pessoa chega num estágio de quase morte, muitos chegam a uma morte, né, ou conseguem até sair, justamente para não se testar, para não ter que falar, para não, ter que abrir alguma coisa, né, que transou sem camisinha. Então, essa parte social é muito pesada, assim, já é muito pesada do hétero para o homo, né, eu já acho, mas dentre o heterossexual, mulher e o homem também tem essa diferença, porque até no recebimento do diagnóstico tem um negócio, não sei se o David conversa com pessoas, mas assim, quando o homem descobre "Nossa, que barra, hein, cara, você pegou HIV, pô, comeu todo mundo, hein, cara, poxa, jogou descalço", aquela coisa bem hétero, assim, né. Quando a mulher Sim. fala que tem HIV, o que que acontece? Também, né, foi transar com todo mundo, olha aí, sua, né, Toda a então, questão do tem estigma, né? toda a questão do estigma já que também tem, né, no mundo hétero aí, que é isso, né, a mulher piriguete, teve muitos parceiros, bem feito, mereceu, né. O homem, poxa, É o garanhão, machismo, né? acontece aí, né, machismo com tudo aí. E eu acho que vai muito, como a gente não tem uma comunicação que seja em massa, né, que ajude nisso, a gente ainda está naquela fase da gente, Vini fala para no seu podcast, para as nossas bolhas, eu na minha,
David na dele, cada um que a gente impacta, vai falando para outras pessoas, a gente vai tentando, levar a informação certa, a informação um pouco mais leve. Eu acho, assim, não querendo ser pessimista, mas tem algo de massa e constante, né, não só no dezembro, é difícil a gente, né, levar a informação e mudar. É isso, acho que é por isso que acho que a gente está tentando aí na unha, né, como trabalho de formiguinha, todo mundo na sua bolha tentando fazer diferente, tentando levar informação. Perfeito, Thaís. Pegando esse gancho, então, inclusive quando eu falei para as pessoas abertamente que eu tinha HIV, isso no ano passado, eu vivo com HIV hoje há mais de 2 anos, algumas amigas minhas héteras me questionaram, né, como que a mulher ela pode ser impactada pelo não uso da proteção na hora do sexo, Thaís? Como que a mulher pode ser impactada pelo não uso? Isso. Porque o que acontece é Olha, muitos homens héteros, eles vão lá, chegam na hora H e não usam preservativo, né? eu acho que a informação empodera, sabe. Se você tem informação, você consegue se proteger, né. Então quando vem um homem dizendo: "Ai, mas eu gosto de transar sem camisinha", você fala: "Não, mas eu não quero". "Ah, não, mas, eu fiz vasectomia, não vou te engravidar". "Não, mas camisinha não é só para engravidar". Eu acho que é a informação que faz isso, né. Por exemplo, no meu caso, que eu fui infectada pelo meu ex-namorado, porque eu confiei, eu tinha informação, mas eu fui por um lado de confiança, e muitas mulheres fazem isso, né, às vezes a gente é apaixonada, a gente acaba achando que: "Pô, isso é legal, o cara vai achar que é demais, que eu vou me doar", mas eu acho que é justamente isso, como a gente conhece, por exemplo, uma história como a minha, a pessoa fala: "Espera aí, eu não posso confiar em qualquer pessoa, gente, por mais que ele seja um menino lindo, que eu conheci na balada, que eu conheço os pais, que" não, a gente não vai por esse lado, né, a gente vai pelo lado: "Pô, esse cara tem um histórico que eu não sei qual que é, então deixa eu me cuidar aqui". Eu acho que é no sentido disso, né, quando você tem essa informação, a informação empodera, você consegue se proteger, e se cuidar mais. Ô, David, com que regularidade é indicado para realizar os exames de HIV e STs? E além do exame de laboratório, quais os outros testes hoje que existem no mercado? Eu recomendo, fazer pessoa que tem vida sexualmente ativa, né, fazer de 6 em 6 meses. Se a pessoa ela não tem uma vida sexualmente tão ativa, tão movimentada, uma vez por ano. A gente faz exame sempre quando a gente vê alguma ação para fazer testagem de glicemia, de diabetes, enfim. Todos esses mutirões a gente vai lá na fila e corre para fazer. Mas quando a gente faz alguma ação de testagem de HIV e outras ISTs, a gente vê que a galera tem ainda muita vergonha. E a gente tem agora tecnologias para poder fazer isso de forma bem sigilosa. Além dos exames laboratoriais, também tem os autotestes de HIV de fluido oral que você pode fazer no conforto do seu lar. Eu recomendo que faça acompanhamento sempre quando você for fazer os seus exames de rotina, né? Aquele check-up, você coloca junto com isso já, pede para o seu médico, pede para aquela pessoa que acompanha a sua saúde, para adicionar também a testagem para HIV e outras STs. Ah, mas eu fiz exame esse ano. Tá, mas exame do quê? Ah, de sangue. Tá, mas que exame de sangue? O que que tinha? Ah, tinha lá, acho que tinha glicemia, tinha também plaquetas, tinha isso. Tá, mas tinha sorologia da HIV e STs? Ah, eu não vi isso escrito lá, então não tinha. Então bora fazer? E importante a Thaís falou, né, bastante sobre isso, sobre sair da bolha. Eu falo que eu sou um postinho ambulante, porque eu sempre tenho um autoteste na bolsa, eu sempre tenho preservativo e gel, e a gente levar isso para os nossos pares, né, para os nossos amigos. E incentivar justamente essa testagem. Eu aperto muito essa tecla. É melhor você saber e se tratar do que você não saber. Homens heterossexuais, em sua maioria, falam que quem não procura não acha. Então, assim, não vou fazer teste, porque se eu não descobrir, eu não tenho. E o resultado ou não vai mudar o seu estado sorológico, querido. É melhor se testar, saber e se cuidar. Perfeito, David. Inclusive, eu lembro, você falando agora, eu lembro que há uns, sei lá, uns 8 anos atrás, quando eu ia fazer meus exames regularmente, eu lembro que uma vez eu pedi a questão do HIV e das ISTs e eu fiquei com muita vergonha. Porque é aquela coisa, a gente não tá acostumado com diálogo, então a gente não pode ter vergonha de cuidar de nós mesmos, né? Então a gente tem que ir atrás, a gente tem que pedir todos os exames, todos possíveis, pra gente saber que tá tudo certo, né? Exatamente, é nossa saúde, é sobre nossa saúde que a gente está falando. E não terceirizar a prevenção. Esse pacto de confiança entre relacionamento, ele é muito complicado. Eu falo que é a forma menos eficaz de prevenção. Porque eu conheço várias pessoas, mulheres heterossexuais,
cis, que são casadas há 30 anos com o mesmo esposo, mas o esposo não é casado há 30 anos com a mesma esposa, somente, Exato. né? E vice-versa também, gente. A gente sabe que se eu estou cuidando da minha saúde sexual, eu estou cuidando da saúde também com quem eu me relaciono. Mas, em primeiro lugar, é cuidar de mim. Exatamente. E Thaís, hoje quais são os principais cuidados com a saúde após um diagnóstico positivo do HIV? Olha, eu acho que a gente tem que ter, né, os mesmos cuidados que a maioria das pessoas, né, mas se testar, né, fazer todos os exames regularmente, como o David disse, isso é primordial. Muita gente pergunta sobre a alimentação, se tem alguma coisa diferente, né, então acho que a gente tem que comer melhor todo mundo, né, não tem uma coisa que seja específica por causa do HIV que você não possa comer, né. Até bebida, às vezes: "Ah, mas eu tomo uma cervejinha, nunca mais vou poder beber", eu falo: "Não, às vezes, não tem problema, né, não precisa ser essa coisa radical". Eu acho que os cuidados são os cuidados que a gente tem que tomar sempre mesmo, né, de ter uma vida, não tão agitada, não cuidar dessa parte, acho, da cabeça, de ansiedade e tudo mais, se alimentar bem, tentar se exercitar, mas acho que de tudo aí o mais importante é estar com a cabeça boa, né, quando a gente tá com isso em ordem, tudo flui. Exatamente, porque muita coisa passa na cabeça da pessoa, né? Então a cabeça tem que ser a primeira a ser cuidada junto do corpo, né? Sem dúvida. David, que tipos de ações de conscientização você acha que podem ser feitas, além das que já existem, que são feitas pelos CTAs e pelos CRTs? Olha, muita coisa mesmo. Ainda é tão pouco. A gente fala das bolhas ainda, né? A gente não leva esse assunto pra fora da bolha. A gente fala de sexo o tempo todo, né? A gente pensa em sexo o tempo todo. A gente liga a TV e tá falando algo que vai levar você para alguma questão de sexualidade, alguma questão de prazer, alguma questão de corpo. A gente vive, a gente habita num corpo, mas a gente não fala de saúde sexual. A gente não fala sobre prevenção, a gente não fala sobre isso. Eu, como comunicador social de formação, eu acho que tem que existir mais e mais campanhas e mais espaço também. A gente tem aí diversos influenciadores, pessoas que estão falando sobre isso nas redes sociais, mas ainda para algum público muito restrito. A gente, quando consegue ultrapassar um pouquinho a bolha, não tem braço para isso, digamos assim, porque é muita gente que procura, mas ainda precisa atingir a parcela que é mais atingida ainda pelo HIV, que são juventudes, em universidades, em faculdades, em escolas, para que os adolescentes, que os jovens conheçam os seus limites, conheçam o seu corpo, conheçam as formas de prevenção, isso em campanhas mil, diversas formas de linguagem, né? Eu, quando tive o diagnóstico há quase 6 anos atrás, eu procurei na internet, porque é o primeiro lugar que a gente procura. E achei pouca coisa. Achei coisa da década de 90, dos anos 2000. Tinha nada a ver com a minha realidade. A Thaís também. Thaís é minha amiguíssima, querida, a gente conversa bastante sobre isso. E ela não encontrou nada sobre mulheres heterossexuais, cis, falando sobre isso. Então, hoje, a gente dá voz, a gente dá a cara, dá o rostinho lindo que a gente tem daqueles e aquelas que não podem falar. Mas a gente precisa de mais espaço para falar sobre isso. E também oportunidades como essa que vocês estão dando para a gente aqui hoje, de levar a informação. A informação e a comunicação, ao meu ponto de vista, é a melhor forma de prevenção que tem. Porque um diálogo bem feito, uma comunicação, uma instrução bem didática, ela é sim, ela abre caminhos para que você se entenda e construa ali com seu parceiro, parceira ou parceiros, enfim, a melhor forma de se prevenir ao HIV e de informar e se prevenir também, principalmente do preconceito, né? Que é aquilo que pega até os dias de hoje. Como eu comentei, então, né, eu, Vinícius, vivo com HIV há mais de 2 anos, e logo que eu descobri, eu lembro que uma amiga minha me indicou uma matéria que tinha saído na CNN da Thaís, onde ela comentou sobre o livro dela, que ela escreveu 5 anos comigo. Eu li e me ajudou muito naquele momento. Foi aí que eu conheci a Thaís e ela me apresentou o David. E o David hoje, inclusive, é idealizador do grupo Doses de Vida. Esse grupo, ele reúne diversas pessoas do Brasil que vivem com HIV. E lá eu vejo que muitas pessoas optam por não falar abertamente sobre essa sorologia, o que é muito normal, como o David comentou, pois cada uma dessas pessoas vai ter o seu processo, seja consigo mesmo ou seja com outras pessoas, né?
E grupos assim, como o Doses de Vida e outros que existem, com diálogo aberto, ajudam muitas pessoas, né? E David, comenta um pouquinho pra gente quais são hoje os principais direitos de uma pessoa que vive com HIV tem. Bom, os principais direitos que uma pessoa que vive com HIV tem é o direito ao sigilo, né? Existe uma lei do ano de 2014, se eu não me engano, que ela garante o sigilo não somente médico, mas o sigilo absoluto da pessoa sobre seu estado sorológico. Isso para evitar preconceito. Nenhuma empresa pode mandar embora um funcionário simplesmente por ter HIV. Nenhum concurso pode colocar no seu critério, de admissão, uma pessoa que não tem HIV passar, sendo que ela tem a mesma competência de uma pessoa que não tem HIV. Então, é um direito de equidade, né? A gente, além do sigilo, tem esse direito à equidade. E também é o tratamento de forma integral e gratuita do SUS, do HIV, não somente a retirada de remédio, mas também o tratamento e acompanhamento. Isso é direito. A pessoa que vive com HIV tem direitos reprodutivos. A mulher que vive com HIV, a Thaís está aí perfeita, maravilhosa, com esses dois anjinhos que eu amo de paixão, o João e a Olivia. E ela tem direito ao pré-natal, ao acompanhamento, ao parto, de forma humanizada e sigilosa também sobre a sua questão sorológica. Acontece o quê? Muitos casos ainda de quebra de direito por conta de profissionais de saúde não preparados, que levam para o seu atendimento preconceitos, moralismos e uma sorofobia de forma bem explícita. Então, isso é crime de sorofobia. Qualquer comentário, qualquer discriminação, qualquer distinção por conta do estado sorológico positivo para HIV. Isso é lei. Perfeito, David. Inclusive, está amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, e teve uma lei agora no comecinho do ano, a Lei 14.279/22, que garante o sigilo, né, das pessoas com HIV e outras doenças, e prevendo sanções pela LGPD. Isso é muito bom, que a gente está 100% resguardado. A lei foi atualizada nesse ano. Sim. E Thaís, a gente já avançou muito, né, nesses últimos 41 anos, desde a descoberta da AIDS e do HIV. Você pode destacar para a gente as principais conquistas dos últimos anos? Sim, a gente teve grandes avanços aí. Acho que os principais que dá pra gente falar aí hoje, que é o tratamento que é simplificado, né, em comparação a algumas décadas atrás, que a gente tomava milhões de remédios, né, e tinha milhões de efeitos colaterais. Então, acho que o tratamento simplificado é uma grande vitória. Como o David falou, né, o tratamento de forma 100% gratuita pelo SUS, isso eu acho que é uma super conquista. Lá em 87, né, a chegada do AZT, ainda assim, quando não tinha nada, também foi uma conquista. Em 96, a gente teve a terapia, né, que era essa gratuita, que aí já era altamente ativa. Em 2019, a gente teve PrEP-PEP, também uma mega conquista. E acho que algumas coisas que o David mencionou, né, o sigilo médico no trabalho, proteção de dados das pessoas, a gente tem direito ao saque integral, né, do FGTS, auxílio-doença, proibição de testagem obrigatória, o imposto de renda também, né, que a gente é isento, e tem a parte da aquisição de veículos novos, né, com isenção de IPI. Então, acho que essas são as principais conquistas e direitos, né, que a gente tem aí, que a gente conseguiu ao longo dessas décadas. Gente, quero agradecer imensamente vocês dois. A gente chegou ao final desse episódio. David, muito obrigado por ter participado, por ter topado estar aqui com a gente hoje. Obrigado, querido. Obrigado a todos pelo convite. Só para finalizar, eu acho que a gente avançou muito, né, nesses últimos primeiros, enfim, 40 anos, 41 anos de epidemia do HIV, mas a gente tem avançado pouco pelo preconceito. E aqui eu trago uma frase do GIVE. GIVE é o Grupo de Incentivo à Vida, que é uma ONG que acolhe e luta por direitos das pessoas que vivem com HIV ou estão em estado de AIDS. E fala assim: se o preconceito é doença, a informação é a cura. Então compartilhe esse podcast, compartilhe informação. E se você também vive com HIV ou está passando pelo estado de AIDS, saiba que você não está sozinho e que junto a gente é mais forte. Procure a gente aí nas redes sociais, vamos somar aí e vamos se unir. Thaís, muito obrigado por ter topado também estar aqui comigo, com o David,
por esse bate-papo que foi maravilhoso. Obrigada, Vini. Obrigada, David. É sempre um prazer estar com o David. A gente sempre se encontra em vários projetos. É muito, muito legal ter amigos, né, nessa caminhada aí. Vini, obrigada pelo convite, gente. Cada pessoa, né, que a gente fala mais já é uma vitória pra gente. E eu acho que é isso, né? Pra quem convive com HIV ou vive com HIV, não tente, né? Se você não consegue, não faça isso sozinho. Tem muitas pessoas aí que podem estar do seu lado, né? Te dando o aparato, te dando o acolhimento. E para quem não vive, espero que tenha aprendido um pouquinho mais. E é isso, gente. Um beijão. Como o David disse, compartilhem, né? Que informação é tudo. Eu vou deixar aqui, então, o contato meu, do David e da Thaís, para quem quiser entrar em contato com a gente está super à disposição para dialogar, para conversar, porque é muito importante, né? O diálogo salva. Gente, esse foi mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. E esperamos vocês na próxima terça-feira. Até mais.